A família como vai? Meu irmão, vem e responda. E nós estamos juntos mais uma vez pela Alvorada, tanto pela rádio FM 106.3, que você sintoniza onde quer que você estiver aqui no norte do Paraná, como também pelo aplicativo. Você pode também pela internet www.radioalvoradalondrina.com.br. E esse nosso podcast, esse nosso programa fica disponível nas plataformas digitais. Você pode acessá-lo pelo Spotify, você pode acessá-lo no YouTube, inclusive pode se inscrever no canal da Rádio Alvorada, compartilhar, marca lá o sininho, receba as notificações e você estará sempre recebendo material de qualidade para a sua vida. Eu sou o Diácono Geraldo Luiz, Diácono Dully. Estamos sempre aqui para tratar das coisas de família. Nós tivemos nos programas aí anteriores deste podcast A Família Como Vai, nós viemos falando sobre crenças e mitos que dizem respeito à vida de casal, que dizem respeito à vida de família. E hoje nós vamos abrir um outro tema que nós queremos aprofundar na sequência com os próximos programas, que é como administrar, como lidar com os conflitos, seja na vida de casal, seja na vida de família. Como administrar conflitos? Afinal de contas, esta é uma realidade que está presente no nosso cotidiano, pelas diferenças que nós temos e uma série de situações que nós vamos ver. E eu quero destacar também, querido irmão, querida irmã, que este conteúdo que eu compartilho com vocês, em grande parte ele é tirado deste livro chamado Viver a Dois. E este livro, Viver a Dois, é o resultado de toda uma pesquisa feita pelo Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, junto a mais de 900 casais durante vários anos e a aplicação de várias ferramentas que resultaram então nesta obra muito bonita e que nós podemos utilizar sim no nosso conhecimento, no nosso crescimento, iluminados sempre pela doutrina da igreja, pela palavra de Deus também, para que possamos avançar. Pois é, querido irmão, querida irmã, falamos dos mitos e um dos mitos que a gente destacou era aquele que diz que as discussões arruinam o casamento. Ou ainda, um outro mito que diz que quando há amor verdadeiro, não existem discussões, não existem divergências, não existem conflitos na vida de um casal ou de uma família. Ou ainda um outro mito que diz assim: se ele me ama verdadeiramente, se ela me ama verdadeiramente, ela sabe do que eu preciso, ele sabe do que eu preciso. E aí, no nosso silêncio e na nossa expectativa frustrada, muitas vezes acabam nascendo conflitos na vida de um casal. Então eu penso que o primeiro passo que nós devemos dar nesse início de reflexão sobre essa questão dos conflitos é sobre o que é conjugalidade, o que é vida conjugal. O que é a vida conjugal, o que é a vida de família? A primeira coisa importante, gente, é que na conjugalidade um casal passa a criar uma identidade comum. Quando a palavra de Deus diz, serão uma só carne, é porque a partir do momento que um homem e uma mulher se unem para formar uma família, eles estão constituindo uma nova identidade. Mas ao mesmo tempo em que eles estão construindo essa nova identidade, esta nova vida de família, e na qual serão incluídos os seus filhos, é importante deixar claro que a família não começa com os filhos, a família começa com o casal. E é o casal que vai dar o rumo para a família, ainda que essa família seja enriquecida pela presença dos filhos. Então, querido irmão, querida irmã, a vida conjugal é essa nossa participação como casal buscando uma identidade. Mas, ao mesmo tempo,
nós já vimos que o fato de nós vivermos uma vida conjugal não significa que a nossa individualidade desapareça. Nós continuamos com a nossa individualidade. Nós continuamos com a nossa identidade. E essa vida nova que vem pelo matrimônio, pela vida conjugal, ela vai potencializar a nossa individualidade. Nós não casamos para ser menos, nós casamos para ser mais. Já comentamos aqui, na lógica do matrimônio, uma só carne não significa duas metades que se unem, mas dois inteiros que se doam. E nessa sua doação acontece então essa expansão, e nessa expansão os dois crescem, de tal maneira que o um da individualidade de um, ao se entregar ao um do outro, forma mais do que dois, forma três, forma muito mais. Esta é a lógica do amor. Só que isso traz desafios também. Então, os desafios da vida conjugal é o que nós queremos abordar no nosso próximo bloco. Nós vamos falar a respeito quais são os desafios que envolvem a vida conjugal, mesmo sendo ela assentada neste amor, mesmo sendo ela assentada na vontade do nosso Deus. Este bloco, querido irmão, querida irmã, do nosso podcast, do nosso programa A Família Como Vai, ele é dedicado à Palavra de Deus. Nós queremos que a Palavra de Deus venha iluminar a realidade da vida de família, a realidade da vida de casal. E nós estamos amparados, nós estamos ancorados, primeiro no texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, que é o hino ao amor. Então este é o nosso referencial, esta é a nossa âncora. Mas ao mesmo tempo, nós temos também as palavras do Papa Francisco na Amoris Laetitia, refletindo sobre este hino ao amor. A reflexão que o Papa Francisco faz a respeito desse trecho da Palavra de Deus, e que ele faz com muita propriedade, com base tanto na exegese bíblica, como também na toda a psicologia pastoral, para nos ajudar a entender o que significa dizer que o amor não é invejoso, que o amor não se infla de orgulho, que o amor é prestativo, que o amor é bondoso. E hoje a Palavra de Deus nos traz: o amor não se encoleriza. O amor não se encoleriza. O que significa isso, querido irmão, querida irmã? Muito bem, esta reflexão nós queremos partir do princípio de que no amor, diz o Papa Francisco, não cabe a agressividade. E quando ele se refere à agressividade, ele está se referindo àquilo que ele chama de uma violência interior. Nós não permitimos que as nossas ações sejam orientadas por uma violência interior. Não, nós fazemos com que, mesmo que tenhamos que às vezes ser mais intensos, mesmo que às vezes tenhamos que ser mais firmes, o façamos com amor e sem violência. Então, quando nós falamos dessa agressividade que o Papa Francisco coloca como sendo algo que nos afasta do verdadeiro sentido do amor, esta agressividade, querido irmão, querida irmã, ela é muitas vezes uma atitude de defesa que nós tomamos. É o nosso instinto animal mesmo, da nossa origem, como junto com os outros animais que, quando se sentem atacados, atacam. Ou nós fugimos, ou nós enfrentamos. A agressividade
é muitas vezes essa nossa atitude de, ao invés de acolhermos alguma coisa, nós entendemos que estamos sendo atacados e aí respondemos numa medida desproporcional. Somos agressivos quando somos desproporcionais na nossa forma de responder a alguém ou alguma pessoa. E isso vem acompanhado também da irritação. Quando estamos irritados, quando estamos vendo o outro como um inimigo, como um adversário. Então a primeira coisa que nós devemos fazer, querido irmão, querida irmã, é trazer para o nosso nível de consciência por que estamos agindo dessa maneira. Por que de repente mudamos o tom, subimos o tom, adotamos uma agressividade? O amor não se encoleriza. O amor não é agressivo. O amor não se move pela violência interior que nós possamos muitas vezes estar experimentando. E aí o Papa Francisco, como pastor, como guia, ele apresenta então qual é o remédio para nós podermos enfrentar muitas vezes essa situação. Porque, gente, eu costumo comentar com os casais que são duas situações. Às vezes, nós não conseguimos evitar que algo aconteça. O ideal é que a gente evite que algo aconteça. O mal para o outro e tal. Não conseguindo, porque nós somos seres imperfeitos, nós temos as nossas falhas, então o que nós podemos fazer é tentar remediar o mais rapidamente possível. É não deixar que aquela situação piore ainda mais ou colocar, como diz a linguagem popular, colocar mais pilha ainda. Não, fazer com que as coisas se acalmem. E quais são os remédios que o Papa Francisco apresenta para sermos menos agressivos nos nossos relacionamentos? O primeiro é bíblico: olhar os próprios defeitos. Somos muito duros com os outros e às vezes muito clementes conosco. É a palavra de Jesus que diz: por que você olha o cisco que está no olho do teu irmão e não é capaz de olhar para a trave que está no seu olho? Esse é um primeiro caminho que nós devemos tomar para cuidar dessa nossa agressividade. O outro, que o sol não se ponha sobre a vossa ira. Reservar um momento no final do dia para um bom exame do dia que tivemos. O que nós chamamos de exame de consciência. Olhando para as coisas boas que aconteceram e, na calma, tentarmos olhar os acontecimentos que nos magoaram com um outro olhar. E o Senhor, pelo seu Espírito Santo, nos concede essa graça. Uma outra atitude que nos ajuda a corrigir a nossa agressividade são pequenos gestos de carícia, um carinho, o estar ao lado, quieto, não precisa nem falar nada. Às vezes é até melhor que a gente não fale. Se estamos com disposição para, de repente, corrigir algum erro que cometemos ou nos aproximar de alguém que nos feriu, talvez a palavra não seja adequada naquele momento, mas simplesmente estar do lado e deixar que as coisas vão se acalmando por si mesmas e, no momento oportuno, termos a condição de retomar essa situação. São palavras do Papa Francisco, inspiradas em Coríntios, primeira carta de Coríntios, aos Coríntios, capítulo 13. O amor não se encoleriza, não gera violência. Família que reza unida sempre estará. E seguimos com o nosso podcast A Família Como Vai. Eu comentava no primeiro bloco, desse livro aqui, Viver a Dois, que eu tenho utilizado como referência para esse nosso momento de crescimento, iluminados pela palavra de Deus, como vimos no bloco passado.
nós estamos aqui buscando sempre juntar a palavra de Deus com a experiência também daqueles que trabalham com família, buscando que as famílias tenham uma saúde, que as famílias possam viver cada vez melhores. Bom, o tema desse nosso podcast de hoje é como lidar com os conflitos. E aí a palavra conflito, gente, ela já gera em nós uma certa, um certo mal-estar. Conflito, isso não combina com casamento, isso não combina com família. Depende, querido irmão, do que nós queremos entender por conflito. O que é o conflito? Obviamente que nós não estamos falando aqui de violência, não estamos falando de violência física, não estamos falando de violência afetiva, de violência emocional ou de uma violência verbal. Porque a violência, e esse é um tema que nós vamos tratar num podcast mais adiante, que é comunicação não violenta, como fazer com que a nossa forma de dialogar não seja carregada de violência. Então aqui nós não estamos falando de violência, nós estamos falando de duas coisas. O conflito como sendo a diferença de opinião. Um pensa de uma maneira, outro pensa de outro. E o conflito também como uma oposição que pode acontecer naturalmente na vida de um casal. É essa oposição. Um tem uma forma de entender, outro tem outra, e isso acaba fazendo com que estejam em posições opostas e precisem chegar a um acordo, precisem encontrar um caminho. Isto é muito natural. E nós não podemos negar isso. Porque se negarmos isso, às vezes vamos acumulando, engolindo, e quando explodimos é pior do que se tivéssemos esse hábito de dialogar, de discutir, de com muita calma poder conversar a respeito das divergências, das diferenças, das opiniões diferentes e até de pensamentos opostos que por acaso nós venhamos a ter. O primeiro passo, querido irmão, querida irmã, para nós superarmos o conflito é nós identificarmos 3 aspectos que envolvem o conflito. Existem 3 elementos que compõem um conflito e que nós temos que identificá-los. O primeiro desses elementos é quais são os motivos que estão nos levando a ter um conflito. É um motivo sério? É um motivo grave? Ou é um motivo banal? Ou nós brigamos por qualquer coisa? Quais são os motivos que estão fazendo com que nós tenhamos nossos desentendimentos? Segundo, qual é a frequência em que tem acontecido estes conflitos? Qual é a frequência? Tem sido muito frequente? Tem sido constante? Ou não? Acontece lá de vez em quando um desentendimento. Então a gente quase não tem desentendimento. Tá, mas aí tem um terceiro elemento. E o terceiro elemento é: qual é a intensidade? Qual é a intensidade desse conflito? Porque muitas vezes, querido irmão, querida irmã, um casal não tem desentendimentos. Mas às vezes quando tem, até talvez por ter acumulado muita coisa, por não ter falado quando deveria ter falado, esse desentendimento acaba se transformando em algo que fere, que vai deixar uma marca profunda em um, no outro e às vezes nos dois. Então nós temos que estar atentos aos 3 elementos. Quais são os motivos? Qual é a frequência? E qual é a intensidade? E nessa verificação de qual é a intensidade, qual é o conflito, ou melhor, qual é a intensidade, qual é o motivo, qual é a frequência, nós vamos entendendo. Porque às vezes, um casal está tudo muito bem, né? Nós tivemos poucos desentendimentos. Pois é, mas como eu disse, às vezes uma situação não bem resolvida, pela intensidade que ela adquire, ela pode se transformar na ruína de uma relação.
Ah, mas a gente briga só por qualquer coisinha, briga por motivos banais. Pois é, gente, mas às vezes a gente também acaba perdendo a paciência com o fato de que toda vez é sempre a mesma coisa. Então não existe uma forma certa. Ah, não, assim tá certo. Não, existe a consciência do que acontece na vida desse casal. Se os motivos não são sérios, não significa que nós devamos permitir que isso continue. Ah, então só quando tem motivo sério. Não, quando o motivo é sério, pode ser que seja tarde demais. Porque um não falou, porque um não tem coragem de dizer o que pensa, porque não quer que haja conflito. Querido irmão, querida irmã, quanto mais nós idealizamos uma relação conjugal, quanto mais nós colocamos como sendo algo perfeito, mais nós temos dificuldade em administrar as divergências, as diferenças que podem acontecer. Então, claro que confiamos no amor do nosso Deus, claro que confiamos na graça do matrimônio, claro que confiamos no Espírito Santo. Porém, também cabe a nós este cuidado para que as coisas não vão se acumulando e se transformem depois em situações insolúveis. Pense nisso. Quais os motivos, qual a frequência e qual a intensidade quando os conflitos aparecem na sua relação. Se Deus quiser, nos encontramos em breve para mais um podcast, mais um programa. A Família Como Vai. A família como vai.